Aqui no estúdio da Rádio Independente, o prefeito de Colinas, Sandro Hermann, que agora há pouco esteve participando da reunião almoço, que contou com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior na Caxias, em Estrela, e mais uma vez o governador, seja o Leite, o Ranolfo, vindo bastante aqui para a região. Tem inauguração de uma obra, na verdade inauguração não, um ato de assinatura para início de obra, né, de pavimentação ali em Estrela, que daqui a pouco a Carolina Silva vai acompanhar, mas agora a gente vai falar com o Sandro, como presidente da ANVAT, Associação dos Municípios do Vale do Taquari, claro que também abordando a realidade de Colinas, mas a começar por essa situação, pela saída de municípios do G18, especialmente depois daquele sábado onde teve manifestações nos pedágios da nossa região. E naquele dia o G18 parece que se rebelou e disse: não vamos fazer mais parte, não todos os municípios, né, mas boa parte deles, a maior parte, inclusive depois teve uma reunião na segunda-feira que confirmou. E esses municípios acabaram saindo da Associação dos Municípios do Vale do Taquari. E na semana passada, a própria ANVAT emitiu uma nota, né, confirmando a saída dos municípios e dizendo que vai analisar para ver como vai ficar a situação desses municípios que saíram da ANVAT em relação ao CONCISA, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde, e também a Anturvales, que é a Associação dos Municípios de Turismo do Vale do Taquari. Por isso é importante a gente contextualizar, saber se houve alguma mudança, se tem alguma chance de uma integração novamente com esses municípios da parte alta do Vale do Taquari. Obrigado pela presença aqui na Rádio Independente, Sandro Hermann, prefeito de Colinas e presidente da ANVAT. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da Independente. É uma situação que assim se criou, né, e muito em função, aliás, em função dessa questão da concessão do Bloco 2, né, das nossas rodovias, das nossas RS aqui no Vale do Taquari, que houve um pouco desse ruído aí entre todas as partes, na verdade, do Vale do Taquari, né? Eu digo que a ANVAT é uma das responsáveis também, né? E a gente, hoje, como presidente da ANVAT, tem que reconhecer também que o Vale do Taquari e as outras entidades também precisamos reconhecer isso. Houve um ruído entre as entidades, e eu acho que aí nós pecamos como Vale, como região, né? De buscarmos um projeto discutido entre todas as entidades do Vale e levarmos ao governo do Estado, né? O governo do Estado apresentou um projeto, fez as audiências públicas, a gente também estava num período de pandemia, onde não tínhamos muitas reuniões presenciais não aconteceram também de forma online, e isso também dificultou um pouco dessa conversa entre o Vale do Taquari e o governo do Estado. Então nós precisamos reconhecer como uma das partes responsáveis também, né? E eu participei, Ricardo, de reuniões a partir de janeiro deste ano, né? Este projeto de concessão não iniciou neste ano, iniciou há 2, 3 anos já. E comecei a participar a partir deste ano, em função até de não ser município lindeiro, né? Colinas não faz parte, não é lindeiro de nenhuma das RS, e não tive uma participação efetiva nas reuniões, nas audiências públicas, até porque não dizia respeito ao nosso município. E quando assumimos a ANVAT, comecei a participar, né, até para me inteirar mais do assunto e me aprofundar um pouco do que é o projeto da concessão. E quando eu sou bem claro nessa questão de quando eu digo que o Vale não se uniu, é a impressão que eu tenho, e depois de que entrei como ANVAT, de que realmente não houve uma união, né? E tivemos várias discussões fortes entre as entidades, quando eu tive a oportunidade de participar, e nós tivemos alguns problemas sérios. E eu posso falar pela ANVAT desde janeiro, porque todas as reuniões que conseguimos com o secretário Busato, com o governo do Estado, na Casa Civil e até com o próprio governador, eu sempre via todos os prefeitos levar as suas próprias demandas individuais, né? Alterações no projeto que foram recebidas pelo governo do Estado, algumas aceitas, outras não, né? E isso começou a impactar também no custo do pedágio, no custo da tarifa, né? Então, por que eu digo que todas as entidades, nós como região, pecou? Porque nós não levamos um projeto que
contemplasse o que o Vale precisa, levar para o governo do estado e dizer assim, isso é o que nós gostaríamos de ter, isso que o Vale precisa, com uma planilha de custos. Né? Nós só levamos projetos de melhorias, de ampliação, de mais um trevo, de mais uma via lateral, de mais uma ciclovia, de mais uma passarela, só que nunca levamos o custo para o governo do estado do quanto isso impactaria no custo da tarifa. E faltou nomear, Sandro, uma pessoa, de repente, a exemplo do que foi feito na BR-386 com a Cíntia Agostini indo a Brasília, e ela representava, ela ia e ela representava, não era um prefeito, depois um representante de um partido, depois um representante de uma associação, de uma entidade, depois outra. A gente teve algumas pessoas que tentaram puxar à frente, né? E não é um demérito a eles, muito pelo contrário, mas não tinha uma unificação. O Codevat queria uma coisa, a SIC queria uma coisa, a ANVAT queria outra, daí a AVAT dos vereadores também, enfim, e faltou, parece, essa união. Eu não sei também se seria fácil, né? E agora também olhando para trás, talvez a gente consiga perceber isso. Não é tanto o ANVAT, e aí a gente precisa ser bastante correto e pontual. Não é a ANVAT como associação. A ANVAT não encaminhou nenhum dos projetos. Os projetos foram encaminhados, a ANVAT foi parceira junto com os prefeitos lindeiros, certo? Mas todas essas alterações foram levadas ao governo do estado pelos prefeitos lindeiros. E aí a gente tem prefeito de Venâncio Aires, de Mato Leitão, de Cruzeiro do Sul, de Lajeado, Arroio do Meio, Estrela, Teutônia, Westfália e todos esses lindeiros. Mussum, Encantado, todos esses municípios levaram as suas demandas, né? Individualmente. Nunca nós levamos um projeto para toda a concessão. Então, por isso que eu digo, nós erramos e aí nós temos que fazer a meia-culpa, não só o VAT, todas as entidades. Tentamos agrupar algumas entidades junto com o VAT dentro desse ano, mas o que acontece? Os prazos começaram a ficar, a finalizar os prazos, e eu dizia no início do ano, nós estamos discutindo, os prazos vão chegando e nós não vamos ter mais condições de fazer as alterações necessárias. A gente pecou e tem que reconhecer isso, mas eu acho que o governo também ainda está atento e hoje, de novo, na manifestação do governador, a preocupação de que realmente talvez nenhuma empresa se habilite nesse momento, que não é um momento bom para executar essa licitação, em função do alto custo dos materiais, do alto custo das obras hoje, que pode seguramente impactar mais negativamente ainda em toda essa questão de tarifa. Vai ficar para setembro? Vai ficar para setembro. Início de setembro, segundo o governador Ranolfo, hoje... Confirmou, né? Confirmou na reunião almoço junto com a Cacizinha Estrela. Eu queria abordar também essa nota da ANVAT, que foi divulgada na semana passada, dizendo que vai analisar a situação dos municípios em outras organizações regionais, como o Consórcio Intermunicipal dos Serviços do Vale do Taquari, o Concisa, e a Associação dos Municípios de Turismo da região dos Vales, a Anturvales, que nasceram a partir de discussões dentro da ANVAT. Só lembrando, 11 municípios do G18 que acabaram saindo, são eles Antagorda, Arvorezinha, Coqueiro Baixo, Encantado, Doutor Ricardo, Mussum, Nova Brécia, Putinga, Rio Vado, Roca Salles, Vespasiano Correia e Ilópolis já estava desfiliado desde 2021. Como é que fica agora essa situação? Tem chance de eles não permanecerem? Isso vai partir da ANVAT? Já conversaram também com a Anturvales, com o Concisa? Está um clima ruim? Não, Ricardo. O que acontece é o seguinte, todas as entidades, as filiações são individuais, né? E também os municípios que permanecem filiados à ANVAT também têm essas posições individuais, né? Não é a ANVAT que decide isso. A ANVAT é uma associação de municípios, não é uma associação de prefeitos, já digo logo. E a permanência ou não em cada uma das entidades é individual, né? A gente sabe que tem municípios, tem prefeitos que não estão satisfeitos com uma ou com outra entidade. Então a gente levou isso para dentro da diretoria, né, para discutir dentro da diretoria essa situação. Mas todas estas entidades têm são entidades individuais, são diferentes da ANVAT. A ANVAT não tem não faz parte das decisões dessas diretorias, dessas entidades, mas a gente tem os prefeitos individualmente, né?
e todos eles têm essa liberdade de permanecer ou não. Mas por que colocaram esse texto na nota? Porque são entidades que surgiram dentro da ANVAT. Existem várias associações, por exemplo, dos secretários da Agricultura, que são dentro da ANVAT e permanecem fazendo essas reuniões e essas decisões dentro de todos os municípios da ANVAT como ela era, né? Inclusive da parte alta. Então, eu acho que essa decisão dos 11 municípios que saíram, individualmente, né? Não é um bloco que saiu, mas individualmente desfiliaram, eu acho que a gente vai conseguir reverter isso. A gente continua Vale do Taquari, a gente continua eu sempre digo, a ANVAT é uma associação de municípios. A gente, como prefeito, ou individualmente, às vezes a gente não está satisfeito com tudo o que acontece, né? Mas os municípios permanecem, as administrações vão passar, nós temos prazo de validade, nós prefeitos temos prazo de validade e a gente sabe que está prefeito e que logo, logo vai sair. E a gente espera conseguir reverter essa situação porque não nos fortificamos com isso, pelo contrário, acho que enfraquecemos como Vale e nós temos que reconhecer individualmente, por entidade, os erros que cometemos nessa questão das concessões. Prefeito, o senhor acredita que esses 11 municípios possam retornar, então, à parceria. Mas quais são as ações, as estratégias da ANVAT, até em conjunto com o Consis, com o Anturvales, para que eles realmente retornem? Nós, como prefeito de Colinas, como participante, como membro da diretoria do Concisa, também tivemos uma reunião essa semana e estamos buscando fortificar cada vez mais essas entidades, porque enxerga que na união dos municípios, na região, nós podemos ficar cada vez mais fortes. E isso nós precisamos manter. Então, a gente ainda vai tentar buscar esse retorno aí desses parceiros, porque são grandes amigos, né? Sempre digo, a gente fez grandes amigos como colegas prefeitos, são grandes gestores, alguns de primeira gestão, outros de segunda gestão já, e a gente já fez uma grande amizade com todo mundo e a gente espera poder conseguir reverter. Porque a indignação de alguns prefeitos, principalmente dos que saíram lá, não é uma indignação, não podem culpar o presidente da ANVAT pela situação que se criou a partir de uma concessão estadual do governo do estado, das rodovias estaduais, e onde o Vale inteiro é responsável por isso. Não é só a ANVAT, né? Como eu disse antes, a ANVAT não assinou nenhum documento, encaminhamento para o governo do estado. Tivemos, sim, participação nas reuniões, levamos várias reivindicações, inclusive de alguns prefeitos da região, para o secretário, para o governo do estado, que foram aceitas, que foram já implementadas, na busca exatamente de poder favorecer e buscar as demandas tão necessárias para esses municípios. Essa reversão seria para logo? Ricardo, estamos conversando, não vamos... Mas esse ano ainda? Eu gostaria realmente de chegar no final do meu mandato como presidente da ANVAT e dizer assim, olha, a ANVAT novamente está aí sentada, todos estão sentados à mesma mesa buscando melhorias do Vale do Taquari. Pelo tom da conversa do prefeito, percebo que essas conversas já iniciaram e estariam andando bem. É uma vontade de muitas pessoas, inclusive do presidente, né, da gente poder novamente poder trabalhar pelo crescimento do Vale do Taquari. Para finalizar, prefeito de Colinas, presidente da ANVAT, Sandro Hermann, questão do ICMS, né? A gente está percebendo um reajuste aí para baixo agora, né? No preço da gasolina, o cidadão, o motorista está feliz, mas tem impactos nos municípios. Um dos vice-prefeitos da ANVAT, o prefeito de Estrela, Elmar Schneider, foi até Brasília, trouxe alguma informação nova, um posicionamento e o que o senhor está vendo também a respeito aqui dos nossos municípios? A informação nova é de que realmente vai acontecer uma redução muito grande na questão do retorno de ICMS para os municípios, né, em função dessa legislação federal, né, dessas PECs aprovadas. Não só isso, que também vai prejudicar num volume bastante grande nos nossos recursos, mas também com a aprovação de várias emendas à Constituição sobre a questão salarial, né, que vai impactar muito fortemente a questão do piso do magistério, piso dos enfermeiros e outras urgências que vão chegar até os municípios. Lei federal que vai impactar lá na ponta final nos municípios. Então, muito preocupados, né, porque já estamos agora entrando na parte final do ano de 2022, mas
muito preocupado com a questão orçamentária para o ano de 2023. Os municípios que não tiverem uma boa reserva agora vão passar por grandes dificuldades. E isso vai impactar em quê? Na prestação de serviços aos nossos munícipes, na questão de saúde, na questão de educação, na questão de investimentos. Então, os prefeitos realmente vão ter uma grande dificuldade, os gestores públicos vão ter uma grande dificuldade daqui para frente a continuar dessa forma. Se não tivermos uma compensação que está sendo prometida, mas provavelmente não mais para esse ano, mas é uma compensação do governo federal para talvez o próximo ano. Né? Talvez. Né? A gente sabe que estamos num ano eleitoral e que não é nada certo para o próximo ano. Então, a gente está muito preocupado porque são percentuais muito altos, né? E que vão impactar negativamente a todos os municípios. Colinas, por exemplo, estava muito feliz porque conseguimos um grande crescimento no nosso valor adicionado, no cálculo do valor adicionado para o próximo ano, né? Entramos num índice bastante bom, mas com essas perdas agora, né, a gente vai ter que tentar reequilibrar as nossas contas aí, e todos os municípios vão precisar fazer isso. Muito bem. Sandro Hermann, muito obrigado pela presença aqui, pela entrevista. Um bom final de semana. Obrigado pela oportunidade e que tenhamos um bom final de semana. E que o Lajadense, né, possa comemorar a classificação para a final. Nosso representante do Vale do Taquari, se Deus quiser, na primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul a partir do ano que vem. Sandro Hermann, prefeito de Colinas, presidente da Anvat, conversando conosco, 3 horas e 23 minutos, 14 graus e 4 décimos. Daqui a pouco voltamos.